Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, dia 21 de agosto de 2012, operação de Day Trade na Vale 5 utilizando a metodologia Trend Follower Expert. Acesse www.traderprofissional.com.br e vocês se cadastrem aqui no curso de Day Trade, um vídeo inédito de 15 minutos todo dia no seu e-mail, pelo Facebook também, pelo Twitter e pelo YouTube também. Então nós mostramos o resumo de nossas técnicas e comprovamos a eficiência dela todos os dias. Você pode aprender gratuitamente o resumo das técnicas. Bom, então olha só, hoje, né, a gente teve duas operações. Cadê o... tá aqui. Tivemos duas operações hoje. Então no gráfico de 5 minutos, utilizando a metodologia Trend Follower Expert, utilizando a média exponencial 21 e a média exponencial 8,9. Azul 8,9, 21 vermelho, certo? Primeiro tem que determinar a tendência do mercado. Acima da média exponencial 8,9, tendência de alta. Abaixo da média exponencial 8,9, a tendência é de baixa. Certo? Como está assim, o preço ele abriu acima da média exponencial 8,9, então a tendência é de alta. Eu tenho que considerar só a média 8,9 para considerar se a tendência é de alta ou de baixa. A média 21 ela é uma média de referência para a entrada operacional. Apenas. Né? E a média 8,9 também é uma referência para a entrada operacional. Então, aqui na média exponencial 21, né, deu um sinal. Certo? Veja que esse sinal clássico de compra, tá? Ele é um sinal clássico de compra que não está exatamente na média exponencial 21, mas a gente vê que nós temos dois topos aqui, que era a resistência. Como o preço subiu acima desse topo, a resistência virou suporte. Veja que esse candle bateu exatamente no suporte. Então isso é uma evidência de que se der um sinal de compra aqui, é muito válido a probabilidade de acontecer uma alta, tá? Então embora não esteja exatamente igual, embora o preço não esteja exatamente na média exponencial 21. Então isso aí são detalhes, né, que você aprende no curso Trader Profissional Avançado. Tem muitos e muitos detalhes que a gente explica ali. Tá? Mas eu observei isso aí, teve alunos que felizmente também estão observando isso muito bem, né? Então, aqui deu um sinal de compra, tá? Lembrando que o risco aqui está de 0,30%, né? Mas utilizando a análise fractal e indo no gráfico inferior, porque o gráfico inferior de 1 minuto, tá? Ele tem fractais menores, então o risco é menor no gráfico de 1 minuto, certo? E a gente, aqui está o sinal, né? Então, a gente vê que o risco aqui está de 0,22%. Então, entrada comprada 36,27, stop 36,19. Tá? Então, no rompimento da máxima do candle, que está na média exponencial 8,9, que é a média exponencial 21 dos 5 minutos. Então, eu estou utilizando o gráfico de 1 minuto, porque os sinais que dá no 1 minuto, né, certos sinais que dá no 1 minuto vão antecipar os sinais dos 5 minutos, claro que é uma probabilidade, nada na bolsa é certo. E aqui aconteceu exatamente isso. O risco nos 5 minutos de 0,30, aqui o risco de 0,22% mais ou menos, né? 0,20% aí, certo? 0,22%, né? E o meu capital total é 2.800 ações, no caso da Vale por esse preço. Só que o meu risco máximo é de 0,3% sobre todo o capital, que corresponde a R$300. Né? Como aqui está dando R$224 de prejuízo, eu posso estar aumentando a quantidade de ações e alavancando. Tá? Se fosse nos 5 minutos, se eu tivesse entrado pelos 5 minutos, eu não conseguiria alavancar. Mas aqui eu já consigo estar alavancando. Né? Aí, ó, a gente está alavancando e o nosso risco agora atinge o nosso risco. Então 3.700 ações, né, atinge o nosso risco aqui de R$300. Então a gente pode estar entrando na operação alavancado. Então pessoal, tem a hora certa de alavancar, certo? Então nós entramos alavancado, né? Veja que o preço ele deu uma... O nosso stop está aqui. O preço ele deu uma subida depois do sinal. Eu posso pegar meu stop e passar para cá? Tem uma regra. Então por exemplo, traçando o Fibonacci, tá? Na onda aqui, né? Essa retração aqui de Fibonacci de 61, veja que ela está abaixo do ponto de entrada. Nós entramos aqui, ela está abaixo. Estatisticamente o preço ele vem até 61,8 a retração e ele volta a subir numa tendência de alta. Quando geralmente ele passa, geralmente ele dá stop. Então, como a entrada operacional está acima dessa retração, desta onda de alta, então eu não coloquei meu stop que está aqui
para cá para proteger o lucro. Então eu tomei stop mesmo, certo? Só que mesmo operando alavancado, eu perdi apenas 0,3% do meu capital. Então, pessoal, tem a hora certa de você alavancar é necessário que você alavanque quando o seu risco é muito pequenininho, tá? Então, como o meu risco era pequenininho aqui, beleza, eu alavanquei, eu perdi 0,3%. Porém, absolutamente, né, eu tinha a chance de ganhar muito mais dinheiro porque eu estou alavancado. Então, esta é a vantagem de alavancar, mas tem que saber, certo? Então, né, essa foi a operação, tomamos stop, tá? Fiquei no prejuízo. E lembre-se que nós estamos operando no gráfico de 1 minuto, mas eu tenho como referência absoluta, tá? Tenho como referência absoluta o gráfico de 5 minutos. Né? Então, a média 8,9 é a 21 de 5 minutos. Agora, essa média cinza aqui é a média 8,9 dos 5 minutos. Né? Essa média cinza é a média exponencial 377, que é a média 8,9 dos 5 minutos. E na 8,9 dos 5 minutos também, quando o preço está próximo da 8,9, é um ponto de referência de entrada operacional. No caso, se o preço está acima da média 8,9 dos 5 minutos, a tendência é de alta, então eu vou operar comprado. Mas eu entrando pelo gráfico de 1 minuto, né, no rompimento da máxima desse candle que bateu na média 377, entrada operacional 1 centavo abaixo da mínima deste candle é o nosso stop loss, certo? Então, entrada 35,94, stop 35,87, né? O nosso risco aqui, pessoal, né, o nosso risco aqui está de 0,19%. Então, dá para a gente entrar alavancado também. Agora, veja, né, como que a análise fractal e a utilização desse conceito, desses números que têm fundamentos científicos, como eles ajudam a gente a proteger nosso capital, além de melhorar, otimizar o manejo de risco, permitindo que a gente se arrisque pouco para grandes lucros, né? Então veja que, né, o nosso risco aqui está de 0,40%. Então o meu manejo de risco é 0,3% por operação. Então eu teria que entrar com menos capital. Eu teria que entrar com menos ações, menos quantidades de ações para conseguir estar me arriscando 0,3%, certo? Eu ensino isso aí perfeitamente em detalhes no curso Trader Profissional Avançado. Eu estou dando aqui um resumo, né, do manejo de risco inteligente aqui. Né, só que utilizando o gráfico de 5 minutos, o gráfico de 1 minuto, aliás, eu consegui aqui um risco muito menor, um risco de 0,19%. Então, como 2.800 ações é o meu capital total, e eu estou com R$200 aqui de prejuízo, se eu tiver o prejuízo, o meu risco está de R$200, o meu risco máximo é R$300, então eu posso aumentar a quantidade de ações até dar R$300. Olha lá, 2.500, 4.000, né? Vamos colocar 4.500 aqui, né? 4.400, beleza, 4.300, né? Então tá aí, ó, R$301. Não tem R$1 a mais, né? Você pode colocar, mas eu prefiro ser mais rígido e ficar dentro mesmo do manejo de risco. Então eu entro com 4.200 aqui. Muito bem. Então agora, né, eu tô me arriscando, né? Vejo que o preço ele fez essa onda de alta. Se eu traçar o Fibonacci aqui, a retração de 61,8 lá, ela não está acima da entrada operacional. Então eu não posso pegar meu stop para cá e passar para cá. E eu tomei stop, certo? Tomei o stop, infelizmente. E fiquei com esse prejuízo, 0,6% de prejuízo, tá? Bom, pessoal, o que aconteceu agora, né? Aqui deu um sinal de venda, né? Está abaixo da média exponencial 8,9 do gráfico de 5 minutos, que é a média 377 no 1 minuto. Deu um sinal de venda maravilhoso aqui, tá? 0,11%. Então daria para eu alavancar 3x. Pode ser que o preço despenque para baixo, mas eu sou disciplinado. Perdi 0,6%. Operei dentro da frequência que é das 10 da manhã até as 2 horas, que é o meu perfil operacional no day trade. Eu fiz 2 tentativas, mas apesar de ter sido 2 tentativas só, né, eu posso estar tentando mais uma vez, sim, se estiver dentro do horário. Como não está dentro do horário de 10 da manhã até as 2 da tarde, porque isso também influi no manejo de risco. Existe uma estatística por trás desse horário.
a frequência operacional me permite, porque eu posso estar operando 3 tentativas. Infelizmente eu não vou operar porque já são 2h07 e eu opero, né, até, na realidade nem é até 2 da tarde, até 1h30, 1h40 no máximo, porque eu estou entrando nas operações. Para sair da operação, se eu entrei 1h30, eu posso sair 5 da tarde, não tem problema. Mas o que eu digo é a entrada operacional tem que estar dentro deste range de horário que tem fundamentos estatísticos, funciona comigo, tá? Então, fiquei no prejuízo, tá? Lembrando aqui, pessoal, que no meu site, né, vocês vão ver essa operação de 3,86% sobre todo o capital em um único dia, tá? Essa é a prova de que eu não mostro só o que eu ganho, tá? Eu perco dinheiro tem dia e é inevitável. Então, se você quer ser um trader profissional, você tem que saber perder dinheiro, porque é inevitável, cara. Uma hora ou outra você vai ficar negativo e ponto final, tá? Então, desconfiem de pessoas que só mostram os ganhos, os lucros, porque não é assim. Essa não é a melhor forma da gente estar aprendendo, tá? Porque é necessário você ter consciência do que você perde, né? De como perder dinheiro corretamente, perder pouco dinheiro, tá? Então 0,6% aí de prejuízo, tá? Lembrando que se a gente pegar, você vai no meu canal no YouTube aqui, você vê os outros vídeos atrás, você vai ver que se você fazer a conta dos ganhos que eu tive em relação às minhas perdas, eu tô positivo, certo? Então não tem problema perder dinheiro, tem que perder, tem que ficar frio, calculista, num estado emocional bom e continuar no dia seguinte. Tá? Mas aqui, ó, deu um sinal, eu não tenho perfil de operar, não vou operar. Se der um lucro de 1%, eu não vou no outro dia e vou dizer, ó, ganhei isso aqui. Não, eu perdi, essa foi a minha regra. Eu segui minha disciplina, certo? E é assim que funciona, né? Tudo, o importante é você ser disciplinado. Bom, então, tranquilo. Essa foi a operação do dia. Vamos aqui falando sobre crenças e hábitos dos traders fracassados. Então, uma crença que um trader fracassado tem eles acreditam que sabem o que trará o futuro e eles têm a certeza de que o mercado inevitavelmente irá provar que eles estão certos. Bom, então, o que quer dizer isso, pessoal? O cara, ele entra na operação e ele tem certeza absoluta que o mercado ele vai subir, vai explodir, ele vai ganhar muito dinheiro e que a operação vai dar certo. Então, ele entra na operação, por exemplo, aqui, certo? Achando que o mercado vai subir. E o mercado, ele, ao invés de subir, ele começa a cair. Mas ele não colocou o stop, ou seja, o stop é a ordem automática que você coloca para quando atingir um certo preço, você vai zerar a operação, né? Eu zerei a operação exatamente aqui. Então eu perdi 0,3%. Mas aí o cara, ele acredita, ele fica na esperança, né, de que o preço ele vai voltar, que vai subir, que vai continuar. E a perda dele, ó, aqui ele já estaria com 0,60% de risco. 0,60% de perda, de prejuízo. Então o preço ele pode continuar caindo, ele pode ir para 2% de queda, 3% de queda. Inclusive, aqui deu um sinal de venda. Pode ser que realmente vá embora, caia o preço. Realmente deu uma oscilação na tendência de baixa grande, né? um grande movimento de preço para baixo, que realmente vai caracterizar num prejuízo de 2, 3% para ele, talvez. Pode ser que aconteça? Pode. Tá? Então, pessoal, o que isso aqui quer dizer é o seguinte, cara, né? Você não sabe o futuro do mercado, é impossível prever o que o mercado vai fazer. Ele faz o que ele quer, ninguém consegue prever nada, tá? Então, quando você acredita que pode adivinhar as coisas, você vai cometer esses erros de não se proteger do que o mercado vai fazer de diferente que você acreditou que ele faria. Quando eu comprei aqui, eu acreditei, o mercado ele vai subir, vai fazer topos e fundos ascendentes, eu vou ganhar muito dinheiro. O mercado não fez isso e eu tomei o meu stop. Por quê? Porque tem que tomar stop, porque nesse ponto, né, estatisticamente, quando o preço ele rompe a mínima desse candle aqui, que é o ponto de stop, a tendência do preço é assumir uma tendência de baixa, certo? Então, por exemplo, se aqui deu um sinal de compra e eu coloquei meu stop, quando ele rompe a mínima do stop, estatisticamente existe uma alta probabilidade do preço ele vir para cá procurar um outro ponto de compra na média 377. O problema é que o risco que você está correndo aqui é muito grande, é de quase 1%.
Entendeu? Por isso que você tem que colocar o stop. E aqui é a mesma coisa. Aqui que está abaixo da média exponencial 377, que é a 8,9 dos 5 minutos, pode cair 3% hoje, 2%. A gente não sabe o que vai acontecer. Já rompeu aqui, fez um pivô de baixo aqui. Rompeu esse fundo aqui, tem um topo confirmado aqui. Né? Se eu tivesse entrado na operação, né, eu já estaria aí com risco protegido, que eu pegaria meu stop aqui e colocaria aqui. Certo? Mas eu não vou fazer isso porque é disciplina e eu não vou fazer, eu vou ficar no prejuízo e ponto final. Tá? Não é o horário de operar, então eu parei de operar. Né? Mas é importante você colocar o stop. Tá? Você tem que ter uma limitação de prejuízo, senão não é impossível você prever o que o mercado vai fazer. Então, estatisticamente, você precisa determinar um ponto de saída operacional, de minimização de prejuízos automático, que é o stop loss que eu estou ensinando aqui, e tem que fazer isso automaticamente. Tá? E você tem que encontrar uma estatística, né, na análise técnica, que eu já encontrei, eu estou ensinando para você, que quando bate nesse stop significa que o preço tem alta probabilidade de dar muito mais prejuízo do que o prejuízo pequeno de 0,3% que eu tive aqui. Tá? Então tem um profissional, ele realmente ele não sabe o futuro e não prevê as coisas. Ele se protege porque ele pode controlar o risco se protegendo. Agora, você não se proteger e achar que vai acertar, isso é suicídio, é kamikaze mesmo, tá, pessoal? Então isso aí é uma lição de psicologia do trade aí muito importante, de manejo de risco também, tá? Muito bem, então agora no Forex, né, a gente tem mais um minutinho aí. Nós temos aqui, ó, esta operação, tá? Né, a gente fez... Eu entrei nessa operação aqui, que foi um sinal muito pequenininho, deu uma boa alavancagem, mas eu tomei um stop, certo? E depois deu esse outro sinal de compra aqui, né? Um pip acima da máxima desse candle, entrada operacional, um pip abaixo da mínima desse candle, o stop loss. Aqui é o wall line superior, essa linha branca. Essa aí é a metodologia Reversion Profits no Forex, utilizando o euro-dólar. Essa wall line superior é um ponto de saída operacional. Veja que o preço ele bateu aqui, né, fez um novo topo, e aqui fez um topo menor do que o anterior. Então isso é uma divergência da Profit Line com o preço na wall line superior, que é o ponto de saída operacional, né, da metodologia Reversion Profits. Então eu saí da operação quando fez o rompimento dessa mínima desse candle, que deu um sinal de candlestick de reversão de movimento, né, e eu saí da operação. Então tomei um stop pequenininho, ganhei essa operação, fiquei com um bom lucro. Agora veja que o preço ele subiu muito, tá, pessoal? Então isso aí é uma maneira de eu estar sendo transparente com vocês e estar mostrando o que no mercado dá errado com a minha metodologia também. Por isso que você tem que colocar o stop. Por isso que você só deve comprar meu curso se você realmente não quer um milagre para ficar rico do dia para noite. Então veja que a metodologia ela falhou na saída operacional, porque ela saiu antes com um lucro bom, mas eu poderia estar maximizando o retorno, né? Até agora, né? Porque tá dando um lucro gigante aqui, cara, né? E infelizmente assim, não existe nenhuma metodologia absolutamente que vai acertar sempre, que vai, né, chegar no ponto operacional certo, vai acertar todos, né? Eu tive lucro, certo? E a gente tem que ser humilde e aceitar isso, porque o mercado ele é imprevisível, tá? Então isso aí, a própria falha da metodologia aqui denota isso aqui também, né? Que não é possível você prever o futuro, não existe método que prevê o futuro. Então analistas de mercado sempre estão querendo prever o futuro, certo? E a metodologia ela falhou aqui, né? Então ela não prevê o futuro, é tudo estatística e probabilidade de atingir certos alvos, tá? Então pessoal, essa foi a aula de hoje aí, espero que tenham gostado, muito obrigado mesmo, até mais.